Hoje iremos estudar sobre os elementos fundamentais de um triângulo. Um triângulo, ele é uma figura que tem três lados. O primeiro elemento que a gente vai estudar aqui são os vértices. Os vértices são essas pontas onde tem o triângulo, certo? A notação para vértice é sempre uma letra do nosso alfabeto maiúscula, como eu tenho aí o vértice A, B, C desse triângulo. O segundo elemento são os lados. Os lados dos triângulos a gente vai chamar de arestas, ok? Nesse caso, eu tenho aí que um triângulo ele é formado por segmentos de retas, que eu chamei aí o segmento AB de aresta C, o segmento BC de aresta A e o segmento AC de aresta B. Terceiro elemento que a gente vai estudar nesse triângulo são os ângulos internos do triângulo. Nesse caso, são os ângulos Azinho, Bzinho e Czinho. Pode ser uma letra grega ou pode ser uma letra do nosso alfabeto minúscula, perfeito? Os elementos do triângulo ABC são os vértices, que são os pontos ABC, as arestas, que são os segmentos AB, AC e BC, e os ângulos internos, que são os ângulos Azinho, Bzinho e Czinho, perfeito? Um próximo elemento que a gente vai ver agora é chamado ângulo externo de um triângulo. Para encontrar esse ângulo externo, basta você prolongar qualquer uma das arestas desse triângulo. Olha só, quando os lados de um triângulo são prolongados, novos ângulos são formados, enquanto os ângulos originais do triângulo também podem ser chamados de ângulos internos, esses novos ângulos serão chamados de ângulos externos. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC, como o da figura anterior, onde eu prolonguei as arestas desse triângulo. Dessa forma, eu consigo formar aqui um ângulo externo a esse triângulo, assim como esse ângulo externo e assim como esse ângulo externo aqui também. O teorema do ângulo externo de um triângulo diz que a medida de um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Calma aí. Vamos lá então, devagarzinho. Em todo triângulo, a medida de qualquer um de seus ângulos externos é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, se eu tenho aqui aquele mesmo triângulo da figura anterior, com os ângulos externos aí que eu chamei de Dzinho, Ezinho e Fzinho. Veja comigo, olhando para o ângulo Dzinho então. Esse ângulo D, ele é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, os ângulos internos, eu tenho Azinho, Bzinho e Czinho. O ângulo interno, que é adjacente a esse ângulo externo D, é o ângulo interno A. Dessa forma, o ângulo externo D ele é igual a B mais C. Eu não coloco A porque o A é o ângulo adjacente ao ângulo externo D. Então, o ângulo externo D é igual à soma dos ângulos internos BC que não são adjacentes a ele. Dessa mesma maneira, eu tenho que o ângulo externo E ele é igual ao ângulo A mais o ângulo C. Não coloco B porque B é o ângulo adjacente ao ângulo E. E também eu tenho que o ângulo F, o ângulo externo, é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Retirando o ângulo C, porque agora o adjacente ao externo é o ângulo C. Tudo bem? Próxima coisa que a gente vai estudar é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Você já deve ter ouvido falar que a soma dos ângulos internos de todo triângulo tem que ser 180 graus. Por quê? Olha só, tem aqui um triângulo ABC qualquer. Para provar para vocês que a soma de um ângulo Azinho mais Bzinho mais Czinho é 180 graus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma reta passando pelo ponto A, que seja paralela ao segmento BC do triângulo. Dessa forma, você vai lembrar lá dos ângulos que são formados com duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que são os ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Nesse caso, como a reta R aí é paralela ao segmento BC, eu sei que esse ângulo aqui, ele também vai ser um ângulo B, porque ele é um ângulo alterno interno ao ângulo Bzinho interno do triângulo. Tudo bem? Da mesma maneira, esse outro ângulo aqui é o ângulo C. Pelo mesmo caso, ele é um ângulo alterno interno ao ângulo C do triângulo ABC. Ok?
Vocês devem ter percebido que o ângulo C mais o ângulo A mais o ângulo B é igual a 180 graus. Dessa maneira, eu provo para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus, tá bom? Agora vamos lá. Outra coisa que a gente pode fazer com todo triângulo é classificá-lo, certo? Essa classificação se dá pelos lados ou pelos ângulos, certo? Eu tenho uma classificação quanto aos lados, tenho uma classificação quanto aos ângulos. Quanto aos lados, a primeira classificação que a gente vai ver aqui é a classificação de um triângulo isósceles. Quando que eu digo que eu tenho um triângulo isósceles? Quando ele apresenta pelo menos dois lados com a mesma medida. Eu tenho um triângulo qualquer, onde eu sei que um lado é igual ao outro. Uma consequência de um triângulo ter dois lados iguais é que os ângulos da base também serão iguais, tá bom? Esse é o triângulo isósceles. Próxima classificação para triângulos, quanto aos lados, é a classificação chamada do triângulo equilátero. Um triângulo ele é dito equilátero quando ele apresentar os três lados com a mesma medida. Olha só, eu tenho um triângulo qualquer, onde eu sei que os três lados são iguais. Uma consequência é que os três ângulos também serão iguais. Então, olha só, se eu chamar cada um desses ângulos de I, e como a gente já viu que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, então eu tenho aqui que 3i é igual a 180. Se eu pego esse 3 e passo dividindo, i é igual a 60 graus. Então, todo triângulo classificado como triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais e cada ângulo interno igual a 60 graus. Não existe triângulo equilátero cujo ângulo interno seja diferente de 60. Se é equilátero, o ângulo interno é igual a 60 graus, ok? Próxima classificação para triângulo quanto aos lados é a do triângulo escaleno. Um triângulo ele é escaleno quando ele apresenta os três lados com medidas diferentes entre si. Olha, eu tenho um triângulo qualquer, onde eu sei que esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Tudo bem? Se um triângulo, então, tem dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. Se ele tem os três lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. E se ele tem os três lados diferentes, ele é um triângulo escaleno, ok? A classificação para o triângulo quanto aos ângulos vai ser a seguinte. A primeira classificação é quanto aos ângulos, eu tenho a de um triângulo acutângulo, ok? Um triângulo ele é dito acutângulo quando ele apresenta os três ângulos internos agudos, os três ângulos internos menor do que 90 graus. A próxima classificação quanto aos ângulos é a do triângulo retângulo, que vocês já devem ter visto muito por aí. O triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo reto. Um dos ângulos internos desse triângulo é igual a 90 graus. Ok? E a última classificação quanto aos ângulos é do triângulo obtusângulo. É aquele que apresenta um ângulo interno obtuso, um ângulo interno maior do que 90 graus. Agora vamos ver a desigualdade triangular. Desigualdade triangular, você vai ver a condição de existência de um triângulo, certo? A primeira desigualdade triangular que a gente vai ver é a seguinte, ó. Qualquer lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois. Se isso não acontecer, esse triângulo não existe. Olha só, a gente diz assim, eu tenho um triângulo qualquer ABC. Se eu tenho um triângulo, é porque o valor de A, do lado A, da aresta A, é menor que B mais C. O valor de B, a aresta B, é menor que A mais C. E a aresta C é menor do que A mais B. Um triângulo só existe se cada um dos seus lados for menor do que a soma dos outros dois. Outro fato importante, a gente ressaltar aqui de desigualdade triangular, é a seguinte, o maior lado de um triângulo opõe-se ao maior ângulo. Da mesma forma, o menor lado sempre se opõe ao menor ângulo. Preste atenção comigo aqui agora. Eu tenho aqui uma apresentação de um triângulo de aresta A, que eu estou chamando aqui, ó, essa é a aresta do triângulo, tá vendo que eu estou mexendo no comprimento dessa aresta, ok? Posso mexer na inclinação também. Tenho aqui a aresta B, que é essa de baixo, certo? No caso, está medindo
13,4, 13,4. E aqui a aresta C, que é essa aresta daqui que estou mexendo. No caso, eu deixei aqui ó, com o comprimento 7,1, 7,1. Agora há pouco, na desigualdade triangular, a gente viu que qualquer lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Veja bem o que acontece caso não seja. Exemplo, eu tenho aqui, ó, eu vou deixar esse cara aqui com a aresta medindo 5. Esse daqui eu vou deixar ele com a aresta medindo 12. E aqui eu vou mexer no valor de C, perfeito? Você percebe que 5 mais 12 dá 17. Se qualquer lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois, se ele for maior do que a soma dos outros dois, no caso eu vou colocar aqui 18. O que aconteceu com esse triângulo? Veja bem, ele ficou muito grande ali, né? Eu consigo fechar esse triângulo? Eu nunca vou conseguir fechar esse triângulo. Eu posso até descer mais aqui, ó, de alguma forma, tentar juntar esses dois pontos, mas eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque 5 mais 12 dá 17. Enquanto esse daqui, o outro segmento, ele está medindo 18, então nunca vai chegar a topar esses dois pontos. Então esse triângulo nunca vai ser formado. Agora, se por um acaso ele for igual a 17, tá, legal, eu consigo sobrepor, mas eu não vou ter um triângulo, eu vou ter um segmento de reta. Os três pontos serão pontos colineares, ok? Eu não tenho triângulo. Então, ó, fica evidente aqui ó, que esse triângulo só vai existir se o valor de qualquer lado de um triângulo for sempre menor que a soma dos outros dois. No caso, eu coloquei agora ó, que C tem comprimento 16. Agora eu consigo fechar esse triângulo de forma... Agora eu consigo fechar um triângulo aqui. Ó. Eu tenho um triângulo de lado 12, 5 e 16. E vocês podem perceber que 5 é menor do que 16 mais 12. 12 é menor do que 16 mais 5. E 16 é menor do que 5 mais 12. Olha só que interessante também, aquela outra desigualdade. Está vendo esse ângulo aqui? Ó? Ele é o menor ângulo desse triângulo. Ele se opõe ao menor lado. Esse outro ângulo aqui, ó, ele é o maior ângulo do triângulo, porque ele se opõe ao maior lado. Esse daqui, no caso aí, ele ficou entre o menor e entre o maior lado. Ok? Valeu, obrigado. Espero que todos tenham entendido bem a aula aí. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.